Você já se perguntou por que alguns vendedores conseguem construir verdadeiros impérios com clientes fiéis que compram repetidamente, vez após vez, e ainda indicam ele para todo mundo, enquanto outros precisam constantemente ficar correndo atrás do rabo em busca de novos clientes, porque ninguém volta e ninguém recomenda? A resposta para isso está em uma escolha fundamental que todo vendedor faz, mesmo que inconscientemente, que é venda consultiva ou venda manipulativa. Durante meus 14 anos vendendo de tudo, desde porta a porta até serviço e produtos de alto valor, eu vi de perto muitos vendedores escolherem cada um desses caminhos. E o que eu descobri é chocante. Vendedores manipulativos podem até ter algum sucesso ali no curto prazo, pegar uma graninha, mas no longo prazo eles quebram, literalmente quebram. Eu não conheço nenhum que está ativo até hoje. Então, hoje eu vou te mostrar a diferença entre esses dois modelos de venda com base em dados reais e estudos científicos. E o mais importante, eu vou te mostrar exatamente como implementar a venda consultiva, que não só vai te fazer vender muito mais, mas construir um negócio sustentável que cresce ano após ano e colocando comissão no seu bolso. Mas atenção, porque no final do vídeo eu vou compartilhar a técnica que eu chamo de inversão de risco, que transformou completamente os meus resultados e pode fazer o mesmo por você. Hey, eu sou Marcelo e por aqui nós falamos de vendas de uma forma direta, prática e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal é que vendas é o maior mercado do mundo, porque toda empresa precisa de vendedor e vendas é o oxigênio da nossa economia. Então, se você quiser saber mais desse assunto, fica aqui nesse canal, porque é o lugar certo para você. Antes de eu te falar das diferenças, vamos definir aqui claramente o que é venda consultiva e o que é venda manipulativa. Venda consultiva é quando você assume o papel de consultor. Você entende profundamente as necessidades do cliente e recomenda a melhor solução para ele, mesmo que essa solução não seja o seu produto e seu serviço. Você tem coragem disso? E temos também a venda manipulativa. É quando você usa táticas de pressão, omite informações e cria urgência artificialmente, para levar o cliente a comprar, independentemente se o seu produto ou serviço é o ideal para ele, se resolve de fato a dor dele. Parece óbvio qual é a mais ética, certo? Mas aqui está a questão. Muitos vendedores acreditam que precisam usar técnicas manipulativas para vender mais. Eles pensam algo do tipo: se eu for 100% honesto, vou perder vendas. Se eu não pressionar o cliente, ele vai embora e vai comprar do meu concorrente. Você já pensou assim? Fala a verdade, seja honesto. Só estamos nós dois aqui. E o que eu tenho para te falar é que eu também já pensei assim. No início da minha carreira, eu acreditava que essas técnicas eram necessárias. Até que eu fui estudando, entendendo e percebi que os dados mostravam completamente o contrário. Um estudo de 5 anos da Bain & Company mostrou que empresas com abordagens consultivas têm 67% mais probabilidade de atingir suas metas de crescimento ao longo prazo. 67%. A Forrester descobriu que vendedores consultivos geram 38% mais receita recorrente do que aqueles vendedores transacionais. E aquela consultoria famosa, a McKinsey, revelou que abordagens manipulativas têm uma taxa de retenção de clientes 48% menor após 24 meses. Cara, venda consultiva não é apenas mais ética, é a mais lucrativa. E agora eu quero te mostrar exatamente o porquê. Vamos juntos analisar as diferenças fundamentais entre a venda consultiva e a manipulativa em 3 aspectos principais. Primeiro é o foco. Na venda consultiva, o foco está em resolver o problema do cliente. Na venda manipulativa, o foco está em fechar a venda a qualquer custo. Segundo é o relacionamento. Na venda consultiva, você constrói um relacionamento de longo prazo. Já na venda manipulativa, você busca uma transformação de curto prazo. 3. Informação. Na venda consultiva, você compartilha com seu cliente informações completas, até mesmo aquelas limitações do seu produto. Enquanto na venda manipulativa, você omite informações
que poderiam fazer o seu cliente hesitar, pensar um pouco melhor. Mas deixa eu te contar uma história rápida da minha experiência. Anos atrás, eu estava vendendo um serviço de consultoria para um potencial cliente. Depois de entender o negócio dele, eu percebi que ele não estava pronto para o que eu oferecia. Esse momento foi muito difícil, porque ele precisava resolver algumas questões básicas primeiro, antes de fato ter a consultoria. E ali eu me vi diante de duas opções: ignorar isso e vender mesmo assim, ou ser honesto com ele. E nesse momento, eu lembro até hoje, foi difícil, mas eu escolhi ser honesto com ele. Eu disse para ele que eu não acreditava que o meu serviço seria o melhor investimento para ele naquele momento. E eu recomendei para ele que ele resolvesse algumas atividades operacionais antes de participar da nossa consultoria, porque assim, quando de fato ele chegasse na consultoria, ele conseguiria ter muito mais resultado. E sabe o que aconteceu depois de uns 4, 5 meses? Ele voltou. Ele voltou. Ele já tinha resolvido alguns problemas que ele precisava resolver, não conseguiu resolver todos, mas ele já estava melhor capacitado para entrar na nossa mentoria, na nossa consultoria. E o que acontece foi, ele teve resultado e eu chuto dizer que ele foi o cara que mais trouxe venda de indicação para a gente. Por quê? Ele confiou na gente. Isso me leva a uma verdade fundamental. Na venda consultiva, você pode perder uma venda hoje para depois ganhar uma amanhã ou quem sabe até mais. Hoje você perde para ganhar algumas outras amanhã. Isso é ser ético, isso é atender o cliente baseado no interesse dele e não no seu. E como eu te falei que nós vamos falar de dados, vou trazer alguns dados para você sobre satisfação do cliente. A Customer Think Research descobriu o quê? Clientes que passam por um processo de vendas consultivo têm um índice de satisfação 32% maior. A Qualtrics XM mostrou que empresas que têm uma abordagem consultiva têm o NPS, que é o Net Promoter Score, médio 47 pontos maior do que empresas com abordagem manipulativa. 47 pontos, eu te garanto, é uma enorme diferença. E por último, segundo a American Marketing Association, a venda consultiva resulta em 84% menos reclamações e problemas derivados das vendas. E Marcelo, por que isso acontece? Porque na venda consultiva, primeiro, o cliente sente que fez uma escolha informado, não que foi convencido a comprar. Ele tomou a decisão. Segundo, as expectativas são realistas, então há menos decepção, o famoso alinhamento de expectativa. E terceiro, a solução é algo realmente adequado para o cliente e entrega, de fato, valor para ele. E eu queria te falar que você não sabe ouvir as pessoas. E eu digo isso porque eu já falei em outro vídeo, eu tenho percebido que cada vez mais o ser humano não sabe ouvir. E isso tem afetado diversas formas a sua vida. Você não consegue persuadir ninguém, você não consegue vender nada para ninguém, você não consegue levar ninguém a lugar nenhum, porque persuasão, vender algo para alguém, é pautado em ajudar a pessoa a se convencer, e para isso eu preciso entender o motivo dela, eu preciso entender o que ela quer para que eu possa oferecer. E na venda consultiva, você passa mais tempo ouvindo do que de fato falando. Você faz perguntas certas, na hora certa, para ajudar o cliente a descobrir as suas necessidades, descobrir problemas ocultos que ele tem. E me diz uma coisa, você prefere comprar algo de alguém que passa o tempo todo falando do quanto seu produto é foda, meu produto é bom? Eu nunca vi um vendedor falando que o produto dele é ruim. É mesmo? Ou você prefere comprar de alguém que está interessado no seu problema e que está interessado em te mostrar como você de fato pode resolver aquele problema dele? E agora nós vamos para o que realmente importa para nós, vendedores: resultados de venda. Comissão no bolso, La Plata. A Salesforce descobriu que vendedores que adotam uma abordagem consultiva têm ciclos de vendas 23% mais curtos para produtos complexos. Isso significa que você vai fechar a venda mais rápido e vai botar a comissão no seu bolso mais rápido. Um estudo lá da Harvard Business Review mostrou que vendedores consultivos têm 18% menos objeções durante o processo de venda. Menos objeções, você já sabe, significa menos resistência de venda. Significa o cliente passar pelo processo mais rápido. E segundo uma pesquisa lá da Sales Benchmark,
Index. Vendedores consultivos têm taxa de abandono 52% menores que vendedores tradicionais. Em outras palavras, clientes não desistem no meio do caminho. Fala a verdade, você está pronto para lidar com o sucesso que você tanto espera na sua carreira em vendas? Porque o sucesso, eu te garanto, ele traz consigo um fardo. E na venda manipulativa, esse fardo é pesado demais. Clientes insatisfeitos, reclamações, reembolsos, má reputação, estresse constante, não poder confiar no lead que comprou. Na venda consultiva, o sucesso traz um fardo bem diferente. Ele traz um fardo, uma maior responsabilidade dos clientes. Você atendeu bem o cliente, você vai ser correspondido por tudo isso que você ofereceu para ele. Ele vai te recompensar. E eu te pergunto, qual fardo você prefere carregar? Na minha experiência, o maior erro que vendedores vão cometendo ali no começo da sua carreira é achar que venda consultiva significa ser bonzinho ou passivo. Nada mais longe do que a verdade. A venda consultiva exige mais assertividade, mais conhecimento e mais preparo do que uma simples venda onde você fica manipulando os outros por aí. Quando você realmente entende o problema do cliente, você pode ser muito mais direto e assertivo na sua proposta de solução, porque você tem convicção de que é o melhor para resolver o problema dele. Vamos agora aos 5 pilares fundamentais da famosa venda consultiva que eu te garanto vão aumentar os seus resultados. E o pilar número 1 é um diagnóstico profundo. Na venda consultiva, você começa primeiro com o diagnóstico do problema do lead, da vida do lead. Você não assume que sabe o problema do cliente. Na verdade, você não assume nada. Você faz perguntas certas na hora certa para descobrir. E um exemplo prático de algumas perguntas dessas são: o que você já tentou para resolver esse problema? Qual seria o impacto financeiro se resolvêssemos isso para você completamente? Como essa situação está afetando as outras áreas da sua vida, do seu negócio, enfim. Vendedores medianos falam sobre produtos. Vendedores consultivos fazem perguntas sobre o problema do lead. Pilar número 2, educação do cliente. O segundo pilar é educar o seu cliente, não apenas sobre o seu produto, mas sobre o contexto completo em que o problema dele está situado, em que o problema dele existe. Isso vai demandar de você compartilhar conhecimento da indústria, do que for, tendência, risco, algumas alternativas, mesmo que alguma dessas informações não favoreçam diretamente a sua venda. Você está pronto para falar isso para o seu cliente? Segundo a Forrester Research, 74% dos compradores escolhem o vendedor que primeiro agregou valor com insights relevantes. Pilar número 3, uma personalização genuína. No terceiro pilar, você personaliza, customiza, chama do que quiser, a sua solução para o cliente específico. Isso vai muito além de simplesmente colocar o nome dele na apresentação. Lembre-se disso. Isso significa adaptar os componentes da sua solução, os cronogramas, abordagem de implementação, tudo isso com base no que você descobriu durante o seu diagnóstico. Um estudo da Accenture mostrou que 91% dos consumidores têm maior probabilidade de comprar empresas que reconhecem, lembram e fornecem ofertas e recomendações relevantes. Pense comigo em um médico. Um médico ruim prescreve o mesmo remédio para todos os pacientes com sintomas similares. Um médico excelente considera o histórico do paciente, alergias, outros medicamentos que ele toma, estilo de vida e, com base nisso, ele cria um tratamento personalizado. Na venda, você quer ser esse médico de excelência. O quarto pilar é a transparência radical. Isso significa ser 100% honesto sobre o seu produto, sobre as limitações dele, sobre situações em que o seu produto não é a melhor opção, sobre potenciais dificuldades de implementação que esse lead vai ter, tempo real para que ele consiga ver o resultado, o alinhamento de expectativa ali. Eu tenho certeza que isso parece contraintuitivo, não parece? Falar sobre as fraquezas do seu produto.
Mas aqui está o que acontece quando você aponta uma limitação do seu produto. Você ganha a famosa credibilidade instantânea. O cliente pensa, se ele está disposto a me dizer o que o produto não faz bem, provavelmente ele está sendo honesto comigo sobre o que o produto também faz de melhor. Pilar número 5, acompanhamento de valor. O quinto pilar, que a maioria dos vendedores ignora completamente, é o acompanhamento de valor. Na venda consultiva, o seu trabalho não termina quando o cliente assina o papel de compra ali, ó. Não termina. Você deve estabelecer com ele métricas claras de sucesso, para que ele consiga interpretar regularmente quando ele está indo para o caminho certo, se o que foi prometido está sendo entregue e quando será preciso revisitar a rota. Esse pilar é o que transforma clientes satisfeitos em verdadeiros evangelistas da sua marca. Um cliente que realmente vê ROI na sua solução, no que você vendeu para ele, no seu programa, enfim, ele vai passar a confiar em você e isso vai te ajudar a se transformar num vendedor melhor. E agora, como eu te prometi lá no começo do vídeo, eu vou te revelar a técnica que revolucionou as minhas vendas, a inversão de risco. Não sai por aí contando ela não, tá? Na venda tradicional, quem assume o risco é o cliente. Ele paga primeiro e só depois descobre se o produto ou serviço realmente funciona para ele. Na inversão de risco, você assume parte desse risco ou o risco todo da transação. E existem diversas formas de você conseguir implementar isso. Primeiro, garantias robustas. Não apenas satisfação garantida, mas garantias específicas de resultado. Segundo, você pode oferecer um pagamento baseado em resultados. Uma parte do seu pagamento está vinculada a metas específicas alcançadas pelo seu cliente. Fala a verdade. Quantas vezes você viu alguém colocando na reta assim pelo cliente? Terceiro, períodos de teste sem compromisso. Você permite que o cliente experimente a sua solução completa sem se comprometer financeiramente. Quarto, um escalonamento do investimento. Começa com um projeto menor para provar o valor antes de avançar para um compromisso muito maior com esse lead. E eu te garanto isso. Quando eu implementei isso, de verdade, eu fiquei nervoso. Eu tremia igual vara verde, porque eu pensava, cara, e se esse lead ele só quiser aproveitar e depois sumir? Mas eu te garanto que o que aconteceu foi exatamente o oposto. A minha taxa de conversão aumentou drasticamente, porque eu eliminei ali o maior obstáculo que esse lead tinha, que é o medo de fazer uma má escolha. E a taxa de clientes pedindo reembolso ou não pagando a parte vinculada aos resultados que criamos ali, menos de 2%. Porque eu só vendia para clientes que eu sabia que poderia ajudar. Eu sei, é difícil fazer isso, mas você consegue. Segundo a Northwestern Universidade, ofertas com garantias de desempenho aumentam a taxa de conversão em até 48% em serviços de alto valor. Mas aqui está um ponto crucial. Você só pode oferecer inversão de risco se estiver operando no modelo consultivo. Por quê? Porque, primeiro, você entendeu profundamente o problema de fato do cliente. Segundo, você sabe exatamente como resolvê-lo. Terceiro, você personalizou a sua solução para ele. E quarto, você foi transparente sobre o que funciona e o que não funciona. E se você tentar usar a inversão de risco em um modelo manipulativo, você vai quebrar, falir, já era, tchau reputação. Porque você estará atraindo clientes errados para soluções que não vão funcionar para eles. Mas a beleza dessa técnica é que ela força você a ser consultivo. Quando é o seu dinheiro que está em jogo, você naturalmente se torna muito mais seletivo sobre para quem você vende, porque você tem uma garantia de resultado para entregar. É a famosa água batendo na sua bunda. E agora, um breve recap ali do que a gente viu hoje. Primeiro, vendas consultivas vão te entregar resultados superiores a vendas manipulativas no longo prazo. Isso vão gerar mais vendas recorrentes, mais indicações. Segundo, os 5 pilares da venda consultiva são diagnóstico profundo, indicação do cliente, personalização genuína, transparência radical e acompanhamento de valor. Terceiro, nós vimos a técnica de inversão de risco.
onde você pode transformar drasticamente as suas taxas de conversão e eliminar a principal barreira, que é o medo do cliente. E agora, a escolha entre venda consultiva e venda manipulativa não é apenas uma escolha de um método, é uma escolha de que tipo de carreira e legado você quer construir com vendas. É a diferença entre ser visto como um vendedor que as pessoas evitam ou um consultor que gera confiança, que as pessoas buscam ativamente e recomendam para os amigos. Eu tenho certeza que você, assim como eu e assim como todo mundo, pré-julga as pessoas. Da mesma forma, seus clientes estão te pré-julgando. A questão é como você quer ser visto. Como alguém que está genuinamente interessado em resolver os problemas das pessoas ou como alguém apenas interessado em fechar vendas. Aquele famoso bafo de comissão. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa a notificação para receber mais conteúdos como esse. Eu sou Marcelo e aqui nós falamos sobre o maior mercado do mundo, o mercado das vendas. Te vejo no próximo vídeo.